nossa casa, pelo nome de Jesus, que o amor do nosso amado Mestre possa envolver a todos essa noite. Para dar início, vou fazer a leitura do livro Palavra de Luz. Para muitos, a serenidade é a preguiça vestida de belas palavras. Os que vivem, porém, acordados para as responsabilidades que lhes são próprias, sabem que paciência é esperança operosa, recebe obstáculos por ocasiões e trabalho e provações por ensinamento. Olhos, elevar os seus pensamentos ao alto e vamos agradecer a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso amado Mestre, toda a equipe espiritual desta casa amada, que desde muito cedo está aqui, preparando esse ambiente para receber a cada um de nós. Que possamos estar com os corações abertos para os ensinamentos dessa noite. Que o nosso amado Mestre Jesus possa nos envolver com o seu amor. Que esse mesmo amor também envolva a nossa palestrante desta noite, que vai nos trazer mais um pouquinho dos ensinamentos do nosso amado Mestre. Que assim seja, graças a Deus. Hoje quem vai nos falar é a nossa irmã Fátima. O tema é o caminho de Manaus. E Lucas 24, de 13, capítulo 24, versículo de 13 a 35. Boa noite a todos. O que vem a ser essa passagem, tá? O caminho de Manaus. Jesus tinha acabado de ser crucificado. Aqueles discípulos estavam todos assim muito chocados com a crucificação do mestre deles. Terminando a crucificação, 2 discípulos deles saíram daquele local onde ele foi crucificado, muito tristes, muito abatidos, e eles foram em direção a Emaús. Emaús é um local mais ou menos 11 quilômetros de distância do local em que Jesus havia sido crucificado. Esses 2 discípulos, eles foram caminhando, cabisbaixo, muito triste, e eles não perceberam que um homem chegou perto deles. Esse homem chegou perto deles e começou a tentar animá-los, a tentar mostrar para eles o lado bom de tudo aquilo que tinha acontecido, mostrado para eles que aquele desânimo que eles estavam só poderia ferir, poderia fazer mal para eles. E eles não reconheceram. Esse homem que se aproximou deles era o próprio Jesus. Como nós sabemos, nosso espírito ele é imortal. E Jesus, ele se colocou do lado deles, animando-os, dando boas palavras para ele, falando das escrituras para eles. E eles foram caminhando, até que chegaram no local onde, mais tarde, eles foram comer uma refeição. E só lá, depois de todos os esclarecimentos que Jesus deu para eles, eles entenderam, eles conseguiram reconhecer a figura de Jesus naquele homem que estava caminhando junto deles. Esse relato, gente, ele é surpreendentemente atual. Ele fala de nós hoje. Será que essa caminhada desses 2 discípulos para Emaús não é a nossa caminhada, a nossa trajetória
aqui no plano material, buscando o nosso progresso espiritual? Vamos pensar dessa forma, porque essa jornada que eles fizeram é a nossa. Dentro de todas as experiências que nós vamos viver, toda essa caminhada, vamos nos colocar a caminho de Emaús, pensando todos os dias das nossas vidas, todos aqueles problemas que chegam, as dificuldades, as alegrias. Será que em todos esses momentos eu permito que Jesus esteja ao meu lado? Porque pode ter certeza, Ele está. Ele está do nosso lado o tempo todo. Só que nós não enxergamos isso daí. E aí nós vamos fazer um paralelo lá do caminho de Emaús com os dias atuais aos quais nós vivemos hoje. Aqueles discípulos, eles estavam todos muito desanimados perante a morte de Jesus. Eles não tinham conhecimento que o Espírito é imortal, naquela época não se tinha esse conhecimento, então para eles acharam que ele morreu, acabou. E nós nos dias atuais, será que nós vivemos sempre em frustrações, perdas, ansiedades, incerteza do nosso futuro? Olha só, essa caminhada deles, essa desesperança deles, é a nossa aqui, ó. Nós temos perdas, nós temos frustrações, nós temos aquelas dificuldades em família. Isso daí faz com que nós seguimos tudo com aquela desesperança, sem vontade de viver, sem saber que Jesus está lá, muitas vezes, não do nosso lado, nos carregando no colo. E a gente não percebe isso porque é de dentro para fora. Jesus, Ele está sempre junto conosco, mas Ele não vai nos dar nada aquilo que nós não buscamos. Nós temos que ir atrás. Lá em Emaús, eles caminhavam conversando sobre os problemas e tentando entender o porquê daquela crucificação. E nós aqui, nós buscamos respostas das nossas crises familiares, das nossas dificuldades em família, que são muitas. Nós buscamos respostas para situações financeiras que muitas vezes a gente não se conforma pelo fato de termos uma situação financeira difícil, uma situação financeira ao qual deixa a gente sentir falta de muita coisa. E aí? E as nossas emoções e a nossa parte espiritual? Isso tudo está dentro de nós. Será que eu emocionalmente eu me equilibro diante de todas as dificuldades que eu passo em família? Ou será que eu me desespero, eu brigo com todo mundo, eu não aceito, eu me revolto com Jesus? Não, eu tenho que ser uma pessoa resignada. E dentro dessa resignação, Jesus sabe o que passa no nosso coração. Ele sabe quando nós estamos com vontade de mudar de verdade para progredir espiritualmente. E aí Ele nos impulsiona, Ele nos ajuda, Ele vai estar sempre junto conosco. Jesus estava ao lado deles, mas eles não reconheceram. Jesus foi o caminho inteiro conversando com eles. E eles nem perceberam que era aquele Jesus que foi crucificado. Que através do perispírito dele, ele se materializou e ele caminhou com eles. Mas eles não viam, eles não acreditavam naquilo. E nós, Jesus, ele está o tempo todo do nosso lado, dia e noite, 24 horas por dia. Mas a dor, o medo, a distração nos impede de ver a sua presença. Eu fico tão ali arraigado na matéria, nos meus problemas materiais, que eu esqueço que aquela divindade maior, aquela luz, está sempre me guiando, está sempre, filho, vai, calma. Esse sofrimento que você está passando nesse momento é necessário para o seu progresso espiritual. Deus não vai dar nada para nós que nós não precisemos passar para o nosso progresso. Nós não temos um Deus punitivo, nós temos um Deus bom e justo,
ao qual Ele nos dá o livre-arbítrio, e através desse livre-arbítrio eu posso fazer o que eu quiser, porém eu vou ter que assumir as responsabilidades daqueles meus atos. Então, muitas vezes, o sofrimento que eu estou passando hoje são coisas que eu fiz até em outras encarnações e que eu estou hoje resgatando. Eu estou, vamos dizer assim, quitando uma dívida para que eu possa, meu espírito se libertar, para que ele possa progredir. Jesus ouviu os discípulos antes de ensinar, olha só. Ele deixou o caminho todos, eles falarem o que eles quiseram, as angústias e tudo mais, e depois ele ensinou. E aqui, ó, será que nós ouvimos Jesus? Será que nós aprendemos com as nossas dificuldades diárias? Ou aquilo passa e eu fico revoltada, brigando com o mundo? Aquela dificuldade nada mais é do que uma prova no meu caminho para que eu possa tirar o melhor daquele sofrimento que eu passei. E tirando o melhor desse sofrimento que eu passei, meu espírito vai se depurando, meu espírito vai aceitando. Eu vou começando a ver outras coisas, as coisas de forma diferente. A partir do momento que eu sou um ser egoísta, só penso em mim e na minha família, e às vezes só em mim mesmo, eu não tenho condição de progredir, porque o progresso está muito pautado no amor e na caridade. E se eu não tenho esses dois sentimentos no meu coração e coloco isso daí em prática, porque não adianta também só sentir, eu preciso colocar em prática esse amor e essa caridade, porque nós temos que pensar em todos os nossos ao nosso redor como uma família universal. E dentro dessa família universal nós somos todos irmãos. E dentro dessa irmandade eu só posso dar o que é bom para o próximo. Eu não posso fazer nada que seja contrário ao amor. Eu tenho que pensar muito nisso daí. Jesus explicou as Escrituras e fortaleceu a fé deles. Jesus explicou, eles entenderam e eles se fortaleceram. E aí o que acontece conosco nos dias atuais? Será que nós buscamos o Evangelho e a prece como fortalecimento? O Evangelho, ele está aí como um direcionamento para o nosso progresso espiritual. Quando eu me perco nos bens materiais e esqueço que eu sou um espírito imortal que está evoluindo, eu não vou praticar, eu não vou fazer prece, gente, todos os momentos que eu achar necessário fazer. E não são aquelas preces circunscritas. Não, é eu me colocar à disposição, falar com Deus, falar com Jesus, com o meu coração aberto, cheio de amor. E o Evangelho? O Evangelho, ele traz a moral cristã. E dentro dessa moral cristã é tudo que nós precisamos para progredir. Nós somos anjos de duas asas. Nós temos a asa da intelectualidade e a asa da moral. Se nós não fizermos as duas asas crescerem juntas, eu não vou progredir espiritualmente. E onde eu busco isso? Não é diariamente, trabalhando, indo para a academia, cuidando da minha casa. É indo para a casa espírita, é fazendo curso, é conhecendo a moral de Deus, a moral de Cristo. Então eu tenho que disponibilizar um tempo na minha semana para eu me dedicar para o meu espírito. Não é me dedicar para alguém, é dedicar para mim mesmo. Porque tudo que nós fazemos de voluntariado, de estudo do Evangelho, nós estamos fazendo para nós mesmos e não para ninguém. Lá no caminho de Emaús, os discípulos convidaram Jesus para permanecer com ele. O Cristo fica esperando todo momento ser convidado por nós. Todos os momentos ele fica aqui esperando. Ele quer fazer parte da nossa família. Ele quer fazer parte das nossas decisões. E será que nós convidamos ele para isso? Será que nós chamamos ele para estar sempre junto
me ajudando em todas as decisões, eu tenho que pensar bastante nisso. Ele está esperando esse convite. E quando ele percebe que esse convite é do coração, é verdadeiro, é porque a reforma está acontecendo. E aí eu vou ter só benefícios na minha vida em todos os âmbitos, não só espiritual. Tudo muda, até a parte material. Eu tenho que pensar bastante nisso. Lá em Emaús, no partir do pão, os olhos deles foram abertos. Jesus, lá naquela refeição, partiu o pão, eles viram que era Jesus que estava falando com ele naquele momento. E nos dias atuais, o que nós fazemos? Nós ouvimos Jesus, nosso mentor espiritual, que tentou abrir os nossos olhos todos os dias. Quando é que eu lembro que eu tenho um mentor espiritual que me acompanha dia e noite, me orienta dia e noite? Olha como Deus é bom. Ele colocou um espírito para me orientar, para me acompanhar diariamente. Será que eu lembro que ele existe em algum momento? Vamos refletir aí dentro das nossas consciências, se em algum momento eu lembro desse mentor espiritual e de Jesus, porque nós precisamos ouvi-lo. A partir do momento que nós ouvimos, nós começamos a fazer tudo certo na nossa vida. A reforma vem e aí a gente vê que certas coisas que nós fazíamos lá no passado já não cabem mais fazer hoje, porque a reforma aconteceu. Isso é uma coisa interior. Depois do encontro com Jesus, eles voltaram para Jerusalém para testemunhar que eles estiveram com Jesus, eles conversaram com Jesus. E nós? Quem experimenta transformação genuína sente o desejo de compartilhar a esperança e servir ao próximo. Então, olha só, eles fizeram uma reforma íntima, então eles foram divulgar isso daí. É o que tem que acontecer conosco. Quando nós nos transformamos, o trabalho voluntário fica natural. O estudo do Evangelho fica natural. Não fica sendo uma coisa pesada nas nossas vidas, uma coisa difícil nas nossas vidas. Passa a ser uma coisa natural e necessária, porque nós sabemos que ela faz parte da reforma. E aí nós temos assim algumas reflexões a fazer. O caminho de Emaús simboliza a caminhada das nossas vidas, nós caminhando no nosso dia a dia. Todos nós, em algum momento, percorremos estradas marcadas por decepções, perguntas sem respostas e expectativas frustradas. Isso acontece todo dia, né, gente? Essa frustração, porque o nosso orgulho não permite que a gente não consiga algo. É uma coisa que nós temos que quebrar dentro de nós também. Orgulho não combina com caridade e amor. Então eu preciso trabalhar isso dentro de mim e vencer. Assim como aqueles discípulos, podemos pensar que Jesus está distante, quando na verdade Ele caminha ao nosso lado. Muitas vezes Ele nos carrega. Naquele momento eles estavam perdidos, eles achavam, perdemos Jesus, Ele foi crucificado, acabou. Não, Ele estava sempre do lado deles. Jesus caminha conosco, do nosso lado, diariamente. Eu estou na condução, eu estou no meu trabalho, em todos os locais em que eu estou, vocês podem ter certeza que Ele está junto conosco. E Ele lê, Ele sabe o que nós temos interiormente, o que sai do nosso coração. E aí nós temos assim algumas reflexões para os dias atuais. A grande mudança acontece quando permitimos que o Cristo ilumine a nossa compreensão por meio da palavra. Como eu falei para vocês, eu só vou conseguir progredir e iluminar o meu espírito a partir do momento em que de verdade eu conhecer o Evangelho. Gente, vamos estudar. Quando a gente fala de estudar,
é disponibilizar um dia da semana para conhecer a palavra, para conhecer o Evangelho. Isso daí não é para ninguém que vocês estão fazendo. Não é para o pai, nem para a mãe, nem para a avó, nem para o filho. É para vocês. Nós não podemos esquecer nunca que nós somos espíritos individuais. Então eu não dependo de ninguém para o meu progresso. O progresso é meu. Então eu é que tenho que fazer essa busca. O que antes parecia derrota passa a ser visto como parte de um propósito maior. Então olha só, todas aquelas dificuldades que eu passo, que eu estou vivendo, eu começo a entender que tem um propósito. E esse propósito, vocês podem ter certeza que é sempre no bem, nunca é no mal. Deus não quer o mal para os seus filhos, Ele só quer o bem. Então nós vamos experienciar coisas aos quais vão ser difíceis, mas tem um propósito maior para o meu progresso espiritual. Eu não posso esquecer isso daí. A tristeza, ela passa a dar lugar à esperança, o medo passa a dar lugar à confiança e a desesperança passa a dar lugar ao testemunho. Então eu começo a enxergar as coisas de uma forma diferente. Se eu olho para o céu, alguém fala assim, nossa, você viu que estrela bonita? Eu falo, nossa, eu não vi a estrela. Então eu não olhei para o céu. Então, cada momento da nossa vida, do presente, porque o passado já não existe mais. O futuro, a gente não sabe se vai acontecer. Então, nós temos que viver o presente. Esse presente é que nós temos que vislumbrar com os melhores olhos possíveis, da melhor forma possível, vendo a parte boa de tudo que existe nesse mundo que Deus nos dá. Nós temos que ter isso daí bem claro. E aí nós temos algumas boas práticas a fazer. Na família, eu tenho que confiar em Deus, mesmo em tempos de conflitos e dificuldades. Onde nós progredimos mais é no âmbito familiar. Aquele âmbito familiar que Deus nos deu, é lá que vai existir o meu maior progresso. Porque ali eu vou ter espíritos afins, eu vou ter espíritos que foram meus inimigos no passado, eu vou ter naquela mescla todos os tipos de espíritos junto naquela experiência. Então o que acontece? Se eu confio em Deus, eu sei porque Ele colocou aqueles espíritos do meu lado. Eu não vou lembrar nessa encarnação, mas lá atrás aconteceu alguma coisa que nós vamos ter que resgatar hoje, então nós estamos vivendo todos juntos. Então eu tenho que ter essa fé em Deus. No trabalho, gente, o trabalho, ele é muito assim, como que eu posso dizer para vocês, excitante em vários aspectos. Então o que eu tenho que cultivar? Eu tenho que buscar sabedoria, a integridade acima de tudo em todos os desafios profissionais. Porque se eu estou trabalhando naquele lugar é porque eu necessito estar naquele local com aquelas pessoas. Então eu vou desenvolver a minha tarefa na maior integridade, sem desvios, sem coisas que possam ser erradas, sem pisar na cabeça de ninguém. Eu vou estar desenvolvendo a minha tarefa colaborativa, em equipe, ajudando sempre, sem prejudicar todos aqueles que estão do meu lado. E na vida emocional, lembrar que o Cristo conhece nossas dores e caminha conosco. Ele sabe de tudo, gente. Ele sabe de todas as nossas dores. Ele sabe de todas as nossas dificuldades. Só que tem uma diferença. Se eu relevo, se eu nem lembro que ele existe, eu vou sofrer muito mais do que eu deveria. Agora, se eu estou com Jesus, com Ele no meu coração, na minha vida, tudo aquilo vai ser amenizado. Eu vou passar, mas vai ser de uma forma diferente. Vocês percebam que tudo é amenizado quando eu estou em comunhão com Deus e Jesus. Eu tenho que ter isso dentro de mim. E na vida espiritual? Cultivar a leitura do Evangelho,
a oração e a comunhão para reconhecer a presença de Deus. Gente, eu tenho que estar sempre em comunhão com Deus e Jesus. Todos os momentos eu saio da minha cama, eu faço uma prece. Agradeço por ter acordado. Agradeço por estar bem, por ter Deus ter me dado a graça de mais um dia para que eu possa progredir espiritualmente. Qualquer momento eu agradeço o meu lar, eu agradeço a minha família, eu agradeço o meu emprego, eu agradeço a saúde de todos. Eu tenho que, em todos os momentos da minha vida, estar agradecendo a Deus, porque é isso que nós temos que fazer. Então, a nossa vida espiritual, ela tem que sempre estar acima de qualquer coisa. Depois daí que vem a parte material. Sempre eu tenho que ter isso dentro de mim. E aí, para finalizar, o caminho de Emaús nos ensina que Jesus continua caminhando conosco, especialmente quando nos sentimos perdidos e desanimados. Quando nós estamos aí, à beira de cometer alguma coisa difícil, eu não estou suportando aquilo que eu estou passando. Passa coisas na cabeça da gente, dependendo do meu estado espiritual, que as pessoas até pensam em suicídio, pensam em fazer coisas que não deveriam. Dependendo dessa dificuldade aqui, dependendo de como essa pessoa está perdida, ela pode prejudicar o próximo. E aí nós precisamos lembrar que quando nós estamos nessa situação, eu tenho que parar de verdade e fazer prece e não tomar atitude nenhuma, porque naquele momento eu posso cometer algo que vai me atrapalhar por outras encarnações. Um minuto daquilo que eu faço de coisa errada pode me atrapalhar na minha trajetória reencarnatória nas próximas. Então, aquele momento de ira, aquele momento de nervosismo, aquele momento em que eu sou agredido e eu quero agredir, eu tenho que me calar. Eu tenho que me calar. É mais combativo eu me segurar do que eu exterminar toda a minha raiva, exteriorizar toda a minha raiva. Então eu tenho que ter cuidado com isso daí, porque o momento de raiva, o momento de ira, eu posso cometer atrocidades terríveis em qualquer local. Então eu tenho que me cuidar com relação a isso. Jesus, ele transforma corações por meio da sua palavra. Gente, então a coisa mais deliciosa para um espírito que está encarnado nesse mundo de provas e expiações, onde eu vejo tantas coisas acontecerem diariamente, é eu conseguir ter paz de espírito. É eu poder estar em qualquer lugar e sentir aquela paz de espírito no meu coração, aquela tranquilidade. E quem vai me ajudar? Quando eu realmente aceito Jesus, eu vou ter essa paz. Pode estar tendo a maior guerra que possa acontecer no mundo, pode estar tendo mortes, pode estar acontecendo tudo que a gente sabe que acontece no mundo de provas e expiações. Mas eu, interiormente, eu vou estar em paz. É isso que nós precisamos cultivar dentro de nós. E aí, para finalizar, eu vou fazer uma pergunta que ela deixa para nós. E essa pergunta vocês vão assim avaliar em casa, né? Estamos apenas caminhando com nossos problemas ou estamos permitindo que Jesus caminhe conosco e transforme a nossa maneira de enxergar a vida? Gente, essa é a chave, ó. A maneira que eu enxergo a vida. Será que eu enxergo tudo que tem negativo que acontece ou eu enxergo tudo de positivo? É o que eu falei. Será que eu olho para o céu e eu vejo as estrelas? Ou eu olho para o céu e só vejo nuvens? Então, são as coisas simples diárias. Essa transformação aqui, ó, de como eu vou enxergar a vida, é natural, é diariamente em tudo aquilo que eu vou fazer.
Eu vou lá lavar uma louça. Eu não vou lavar aquela louça com raiva. Faz parte. Olha só, eu estou lavando aquela louça porque eu acabei de jantar. Eu tenho aquele alimento, não é verdade? Olha que maravilhoso. Deus me proporcionou um alimento. Então é por isso que eu tenho aquela louça para lavar. Eu tenho aquela casa para limpar. Ai, não, eu queria ficar vendo YouTube, queria ficar vendo TikTok. Não, eu tenho uma casa para me abrigar. Olha que maravilhoso, eu tenho que agradecer a Deus. Então eu vou limpar, eu vou cuidar, eu vou deixar cheirosa, eu vou cuidar com maior amor. Então vocês percebam que a forma de enxergar a vida é simples. Estou lá naquele ônibus lotado, mas olha que maravilhoso, eu tenho um emprego, que através daquele emprego eu tenho o meu sustento e o sustento da minha família. Então percebam que no meio do que vocês acham que é o caos, não é o caos. É a forma pela qual vocês enxergam a vida. E é isso que nós precisamos. Então, para que isso aconteça, nós temos que caminhar com Jesus sempre. Eu agradeço a atenção de todos. Esse clima de harmonia, de paz, de serenidade. Vamos agradecer a Deus, nosso Pai, por esta oportunidade que tivemos aqui hoje. Obrigado, Senhor, por nos permitir estarmos aqui. Obrigado, Senhor, por nos permitir aprender mais um pouquinho dos ensinamentos do nosso amado Mestre Jesus. Senhor, nos envolva com o seu amor, com a sua luz, guie nossos passos, ilumine nossos caminhos, nos dê, Pai, discernimento, serenidade, que o amor do nosso amado Mestre Jesus possa sempre estar conosco, nós possamos sempre sentir a sua presença. Senhor, visite nossos lares, os nossos familiares, coloque lá nos nossos lares um pouquinho do seu amor, da sua paz, para que todos que lá se encontram também consigam, Pai, sentir a tua presença. Pai, nos ilumine, nos ajude a prosseguir, a caminhar. Nos pedir, Pai, pelas nomes das pessoas que têm um caderno de vibração, para que o seu amor e o seu amparo também chegue até elas. Que o seu amor possa também nos envolver e que possamos retornar aos nossos lares, certos de que recebemos o amparo que aqui viemos buscar. Obrigada, amado Mestre Jesus. Que assim seja, graças a Deus. Peço a todos que continuem com o pensamento levado ao alto, para que possa entrar na caminho de paz e receber o paz